Ei, pessoal, vamos lá. A nossa apresentação da nossa aula está aqui na sua tela, tá? Aula de matemática comigo, professor Nathanael Barreto. E o conteúdo são ângulos, tá? A gente vai estudar ângulos, parte 2. Parte 2 porque em aulas anteriores já comecei a explicar a ideia de ângulo, né? A notação e tudo, quem são os elementos do ângulo. Eu expliquei isso tanto para o sexto ano quanto para o sétimo. Então, na aula de hoje a gente vai destinar esse conteúdo, né, para o sétimo ano, onde a gente vai aprofundar alguns conceitos e ver outros novos, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui no nosso primeiro slide, a gente vai trabalhar o conceito de ângulos adjacentes. Então, o que são ângulos adjacentes? Então, a definição diz o seguinte: a definição diz que dois ângulos são adjacentes quando possuem um lado em comum, ó, tá? Um lado em comum, informação importante aqui, eles possuem um lado em comum e as regiões determinadas por eles não têm outros pontos comuns. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que dois ângulos vão ser adjacentes quando um estiver colado no outro. Por exemplo, o ângulo AOB, que é esse ângulo aqui, ó, essa região aqui é o ângulo AOB, tá bom, pessoal? Ó, essa região aqui toda é o ângulo AOB. E o ângulo BOC, tá? O ângulo BOC é toda essa região aqui, ó, essa região aqui, tá? Que seria, no caso aqui, o ângulo BOC. Aí, então, perceba que esses dois ângulos estão um colado no outro. Está aqui o primeiro ângulo e está aqui o segundo ângulo. Então, perceba que um está colado no outro e a única coisa que divide eles é um lado, né? No caso, o lado OB. Então, toda vez que a gente tiver ângulos assim, então a gente diz que eles são o quê? Adjacentes. Então, ângulos adjacentes são ângulos que estão colados, né? Isso, seja um próximo do outro, e a única coisa que separa eles é um lado em comum, que no caso aqui seria o OB. Tudo bem? Então, é muito simples o que seria, no caso, ângulos adjacentes. Agora, então, esses dois ângulos aqui, ó, eles são adjacentes. Então, aqui tem um ok. Então, eles são adjacentes. Agora, pessoal, por exemplo, eu vou colocar bem aqui, ó. Será que o ângulo AOC e o ângulo, por exemplo, BOC, será que eles seriam adjacentes? Quem é o ângulo AOC? O ângulo AOC é esse aqui todinho, ó. Ó, esse aqui todinho. Quem é o ângulo BOC? O BOC é esse daqui, né, ó. Perceba que esse ângulo BOC, ele está dentro desse ângulo maior, que é o AOC. Eles são adjacentes? Não, eles não são adjacentes, porque um está dentro do outro. Na verdade, para ser adjacente, eles precisam estar um do lado do outro. Então, nesse caso aqui, eles não seriam adjacentes. Então aqui esses dois ângulos, eles não seriam adjacentes. Então estou colocando aqui o sinal de negaçãozinho, tá bom? É de errado. Então esses aqui não são adjacentes e esses aqui são adjacentes. Essa outra figura aqui eu utilizei justamente para a gente colocar alguns conceitos. Por exemplo, o ângulo, pessoal, DVC, que é esse ângulo aqui, ó. Eu vou colocar outra cor. E o ângulo BVA, por exemplo, o ângulo BVA. Então, nós temos o ângulo BVA, que é esse ângulo aqui. E vamos ter aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Né, que seria o ângulo DVC. Eles são adjacentes? Não, eles não são adjacentes. Esses ângulos aqui, eles não são adjacentes. Por quê, professor? Primeira coisa, ó, eles não estão colados um no outro. Esse aqui tá aqui, ó, existe um outro ângulo entre eles aqui, essa parte em branco aqui, ó, essa parte bem aqui.
Então, eles não são adjacentes. Eles precisam estar colados por um lado, né? A única coisa que divide eles tem que ser apenas um lado do ângulo. Nesse caso aqui, por exemplo, esse ângulo e esse ângulo, o que divide eles é um lado. Então, eles são adjacentes. Nesse caso aqui, eles não são, porque eles estão separados um do outro. Agora, se eu colocasse assim, por exemplo, se eu colocasse o ângulo C, V, eu vou só mudar a letra, a cor aqui para ficar padronizado, tá? Então, por exemplo, se eu colocasse C, V, A e o ângulo, por exemplo, B, VA. Então, assim, esse ângulo aqui, ó, né? E esse ângulo aqui, que é o BVA, eles são adjacentes. Esses dois aqui, ó, eles são adjacentes. Por que que eles são adjacentes? Esses aqui, eles são adjacentes. Por quê, pessoal? Porque eles estão colados um no outro, ó. Estão colados. A única coisa que divide eles é um lado aqui, ó. Que esse lado pertence tanto a esse ângulo quanto a esse ângulo aqui. Então, esses dois aqui são o que? Adjacentes. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, que seria o DVC, e o ângulo CVB, eles são adjacentes? Ó, esse ângulo aqui e esse aqui, sim, eles são adjacentes. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui e esse aqui são adjacentes. Por quê? Porque estão colados, ó, um no outro. Ó. Esse aqui está colado nesse. Então, um está colado no outro. A única coisa que divide eles, ao lado em comum, é o lado VC, ó. Porque esse aqui está no meio, dividindo eles dois. Então, esse aqui está ok. Eles são adjacentes. Então, a nossa ideia hoje aqui é aprender o que são ângulos adjacentes. A gente já aprendeu. Ângulos adjacentes é quando está um colado no outro e eles possuem um lado em comum. E essa outra coisa, esse outro requisito aqui, que eles não têm pontos em comum, é a ideia que eles estão separados apenas por um lado. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos para o próximo slide estudar o próximo conceito. Aqui, nesse próximo slide, nós vamos aprender o que são ângulos adjacentes, né? Que na verdade a gente já aprendeu o que são ângulos adjacentes. Agora a gente vai ver o que são ângulos adjacentes complementares. Então, a gente vai ver o que são dois ângulos complementares, pessoal. Adjacente a gente já sabe, né? Então, assim, quando eu olho para essa figura, eu vejo que esse ângulo ZOY e o ângulo YOX, eles são adjacentes, né? Porque está um colado no outro. Esse ângulo aqui, ele é adjacente com esse ângulo aqui. São adjacentes, não são? Mas perceba que se eu somar eles dois, ó, que símbolo é esse aqui, pessoal? Me parece familiar para vocês, esse símbolozinho aqui. Esse símbolo aqui é o símbolo do ângulo de 90 graus, ó. Olha só, o símbolo do ângulo de 90 graus. Então quer dizer que quando eu somar esse ângulo, mais esse ângulo, que são os dois adjacentes, eles têm que dar quanto? 90 graus. Por quê? Porque o ângulo todo é o quê? 90, né? Ó, perceba que esse ângulo aqui, ó, Z OX, o ângulo ZOX, ele é igual a quanto? A 90 graus. Tá? Que é o símbolozinho aqui, ó. Perceba que ele está dividido em dois ângulos por esse lado aqui, ó. Né? Então, quando eu pegar esse ângulo mais esse ângulo, tem que dar quanto? 90. Aí, quando a soma de dois ângulos, dá 90 graus, então significa dizer que esses ângulos eles são o quê? Complementares. Então, dois ângulos vão ser complementares quando eles somarem junto 90 graus. Então, é fácil. Ah, os ângulos são adjacentes, está somando 90 graus, então esses ângulos são o quê? Complementares. Então, eu posso dizer, ó, que esse ângulo e esse ângulo aqui, eles são o quê? Complementares. Então, os ângulos aí ZOY e o ângulo ZOX,
OX são o quê? Complementares, somam 90 graus. Tudo bem? Então vamos para o próximo slide. Pessoal, aqui no slide seguinte, nós vamos estudar o que são ângulos adjacentes suplementares. Olha só, vamos aprender o que são ângulos suplementares, ou seja, ângulos adjacentes suplementares. Adjacente a gente já sabe, quando está colado um no outro, não é isso? Agora vamos ver quando é que eles são suplementares. Dois ângulos vão ser suplementares, pessoal, né? Quando eles somarem junto 180 graus, ou seja, um ângulo raso, né? A gente sabe que quando o ângulo ele forma 180 graus, então ele é chamado de ângulo o quê, pessoal? Ângulo raso, a gente viu na aula anterior. Aí quando eu percebo que eu olho aqui para nossa figura, e eu tenho um ângulo aqui, ó, de uma volta, ele está dividido por esse lado aqui, né, o lado OB. Aí olha o seguinte, eu tenho o lado AOB, eu tenho o ângulo aqui, no caso o ângulo, né, AOB, e o ângulo BOC, ou então COB, tanto faz, vou chamar de COB. Vou botar ele ali mais para cima. COB. Temos esses dois ângulos, esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, que no caso seria, ó, esse aqui seria o beta aqui, né, letra grega, e esse aqui seria o ângulo alfa. Agora, se eu percebo o seguinte, se esse ângulo aqui todinho, ó, esse ângulo aqui todinho, pessoal, ó, esse ângulo aqui todinho, ele é um ângulo de meia volta, né, que é um ângulo raso. Então, significa dizer que esse ângulo aqui todinho, ele soma, sabe quanto? Deixa eu desenhar aqui melhor. Esse ângulo aqui todinho, ele soma quanto? 180 graus. Então, se eu pegar esse ângulo aqui, que é o beta, mas esse ângulo aqui, que é o alfa, e se eu somar eles dois, eles estão dando quanto? 180 graus. Então, significa dizer, ó, que esses dois ângulos aqui, AOB mais COB, somando a 180, não significa dizer que esses dois ângulos eles são adjacentes, o quê? Suplementares, porque eles estão somando 180 graus. Que no caso aqui, ó, o AOB é o beta e o COB é o alfa, tá aqui. Então eles juntos somam quanto? 180 graus. Então eu posso dizer que esses dois ângulos aqui são o quê? Suplementares. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então aqui, ó, eu tenho outra figura. E eu queria que vocês identificassem aqui para mim alguns ângulos suplementares. Aí você dá um pause aí e tenta identificar nessa figura aqui ângulos suplementares, pessoal. Ângulos suplementares. Então, ó, por exemplo, eu posso pegar esse ângulo aqui, ó, por exemplo, eu posso passar aqui, né? É um ângulo de meia volta, não é isso? 180 graus. Então, quem são esses ângulos aqui que estão formando um ângulo de meia volta? É o ângulo AOD. Então, o ângulo AOD, o ângulo AOD, e o ângulo quem? DOC, o ângulo DOC. Perceba que esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo AOD, mas esse ângulo bem aqui, ó, que é o DOC, perceba que eles dois juntos, somam quanto? 180 graus. Então significa dizer que esses dois ângulos são o quê? Suplementares. Então eu posso dizer aqui, ó, que esses dois ângulos eles são o quê? Suplementares. Aí, ó, por exemplo, se eu quisesse identificar outro, eu poderia pegar aqui, vou mudar só a cor aqui. Eu poderia, por exemplo, pegar esse ângulo aqui, ó. Eu vou olhar agora para esse ângulo aqui, pessoal, ó. Vamos olhar para esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. É um ângulo de meia volta, não é, ó? Ó. Aí quem está formando esse ângulo todinho, esse ângulo maior?
é o ângulo DOA, é o ângulo DOA, mais o ângulo quanto? AOB, o ângulo AOB. Perceba que eles dois juntos, eles somam quanto? 180 graus, ó, porque esse ângulo maior aqui, ele soma, eu estou colocando um ângulo maior, né? Esse todo está em vermelho, que é essa abertura, que é um ângulo de meia volta, 180 graus. Então, ele é a soma desse aqui, ó, DOA, que é essa parte aqui, mais esse ângulo aqui, ó, esse ângulozinho aqui, tudo bem? Então, eles são ângulos o quê? Suplementares. Então, esses ângulos aqui são adjacentes, porque eles estão colados um no outro, e eles são suplementares. Então, está aí. Já aprendemos dois conceitos, alguns conceitos importantes, né? O que são ângulos adjacentes complementares, e agora ângulos adjacentes suplementares. Então, vamos para o próximo slide e aprender mais alguns conceitos. Bom, aqui no nosso mais novo slide, nós vamos aprender o que são ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos aprender o que são ângulos opostos pelo vértice. Eita, um negócio feio, né? Vamos colocar um negócio aqui mais bonito, né, professor? Então, ó, aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice. Então, o que são ângulos opostos pelo vértice? Ângulos opostos pelos vértices são formados pelo encontro de duas retas e são congruentes. Então, perceba que toda vez que eu tenho duas retas se cruzando, pessoal, ó, duas retas se cruzando, por exemplo, eu vou chamar essa reta aqui, por exemplo, de R, e essa reta aqui, chamar ela de S. Perceba que elas se cruzam nesse ponto aqui, não é isso? Ó, essa reta R aqui e essa reta R aqui, elas se cruzam. Então, significa dizer que elas vão formar dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Tá? Aí, vamos lá. Quem são os ângulos opostos pelo vértice? Por exemplo, esse aqui é um ângulo, não é? Esse... Não, vou pegar aqui porque está na mesma cor. Esse aqui é um ângulo, não é? Então, perceba que quem é o oposto pelo vértice desse ângulo? O ângulo oposto pelo vértice desse aqui seria esse aqui que está na frente dele, ó. Esse ângulo aqui, esses dois, esse e esses, são os ângulos opostos pelo vértice. Perceba que a única coisa que separa esses dois ângulos é o vérticezinho aqui, ó, o ponto O. Então, nós temos aqui que o ângulo DOC, que é esse ângulo aqui, ó, DOC, e o ângulo AOB, eles são o quê? OPV. O que é OPV? OPV é a sigla que eu vou utilizar para identificar ângulos opostos pelo vértice. Por quê? Ó? A única coisa que separa esses dois ângulos, pessoal, é quem? É o vérticezinho aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, ó, DOC, e o ângulo AOB, eles são o que? OPV, opostos pelo vértice. Isso significa dizer que eles são o que? Iguais, ó. A gente lembra lá da aula de congruência? Onde eu falei, ó, de ângulos, quando se fala de ângulos que são congruentes, é porque ângulos que são iguais, têm a mesma medida. Então, eu posso dizer que esse ângulo DOC e o ângulo AOB, eles são o quê? Eles são iguais. Isso significa dizer que, por exemplo, se aqui é 30, lá também vai ser quanto? 30, porque são opostos pelo vértice. Se aqui, por exemplo, for 50, aqui também será quanto? 50. E assim segue. Tudo bem? Só que aqui tem outro par de ângulos. Nessa figura tem outro par de ângulos opostos pelo vértice. Eu vou só mudar a minha cor aqui para essa corzinha aqui, que é a mesma cor do ângulo lá. Então, ó, vamos olhar aqui, por exemplo, agora para esse ângulo aqui e para esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo AOD. Então, aqui seria o ângulo AOD, que é esse ângulo aqui de cima. E esse ângulo que está na frente dele, ó, que é o ângulo COB. COB.
Esses dois ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice, eles são OPV. Perceba que a única coisa que separa eles são o quê? São o vértice, e são retas que se cruzam. Tudo bem, pessoal? Então, significa dizer que se eles são opostos pelo vértice, então o ângulo AOD e o ângulo COB, eles são o quê? Iguais, porque ângulos opostos pelo vértice são o quê? Congruentes. O que significa dizer que os ângulos são congruentes? Significa dizer que eles têm a mesma medida. Ou seja, por exemplo, se aqui for 100 graus, significa dizer que aqui também é 100 graus, porque ângulos opostos pelo vértice são iguais. Pessoal, vou colocar aqui só um exemplo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho essa figura aqui, ó. Tenho essa retazinha aqui. E tenho, por exemplo, essa reta aqui. Aí tem um ângulo aqui. Aí eu pergunto para vocês, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são OPV? Eu vou chamar esse ângulo aqui, por exemplo, de beta e esse ângulo aqui de alfa. Eu posso dizer que beta e alfa são OPV? Eu posso dizer que eles são opostos pelo vértice? Não, eles não são opostos pelo vértice. Para eles serem opostos pelo vértice, essa reta aqui eu teria que passar aqui direto, olha. Porque perceba que ângulos opostos pelo vértice são formados pelo encontro de duas retas. Então perceba que aqui é uma reta, aqui já é outra reta e aqui já é outra reta. Então aqui temos três retas. Então, só pode ser duas retas, tá bom? Então, as duas retas, ó, elas têm que se cruzarem, ó, assim. Aí aqui ele vai formar esse com esse e esse com esse aqui. Tudo bem? Então, para ser oposto pelo vértice, duas retas têm que se cruzar, ou seja, duas. Aqui no caso tem três, ó. Tem essa e essa daqui. Tudo bem? Então vamos lá, mais um conceito aprendido aí na aula de hoje. Ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Então vamos aqui para alguns exercícios para que a gente possa colocar em prática esses conceitos. Tudo bem? Então vamos lá. Pronto. Aqui no nosso primeiro exercício tem o seguinte. Encontre o valor de cada variável. O que é variável? Variáveis são as letrazinhas, né, que estão representando os números. Então, por exemplo, perceba que aqui eu tenho duas retas se cruzando, pessoal, olha. Aí, esse ângulo aqui, ó, eu vou mudar a cor aqui. Então, esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo bem aqui, eles são OPV, né? Então, o ângulo 132 e o ângulo Z, eles são o quê? OPV, então eles são opostos pelo vértice, ó. Duas retas se cruzando e um está à frente do outro. Então significa dizer que 132 e Z são OPV. Mas os ângulos opostos pelo vértice são iguais, não é isso? Então significa dizer que o 132 é igual ao Z. Então já sei, ó, que o Z ele vale quanto? 132. Eu encontrei o valor de Z. Agora, se eu observar, eu posso observar uma coisa, pessoal, olha. Eu posso observar que esse ângulo aqui, ó, eu vou marcar até de uma outra cor para ficar melhor a visualização de vocês. Tá? Por exemplo, vamos olhar para esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Esses dois ângulos estão colados no outro, ó. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, né? Está colado no outro. Só o que separa ele é só esse lado aqui. Não é isso? Mas perceba que eles dois são adjacentes suplementares, né? Porque eles formam um ângulo de meia volta. Significa dizer que se eu pegar o ângulo X e o ângulo 132, quando eu somar eles dois, tem que dar quanto? 180 graus, porque eles são ângulos adjacentes suplementares, ou seja, ó, somando aqui tem que dar 180, esse ângulo mais esse ângulo. Só que, por exemplo, eu já tenho 132. Falta eu somar quanto para dar 180? Falta. Então significa dizer aqui que o X
ele é nada mais e nada menos do que 48, né? Então o x ele é 48 graus. Por quê? Porque quando eu somar 48 mais 132 vai dar 180. Então o valorzinho aí para o ângulo x é 48. Então eu posso dizer aqui, ó, que o x ele é igual a 48 graus. E olha só, se o x aqui é 48 graus, perceba que o y aqui ele é oposto pelo vértice, não é? Um do lado do outro. E as duas retas aqui se encontrando nesse ponto, ó. Não é? Então significa dizer que o ângulo x e o ângulo y são OPV, né? Deixa eu apagar bem aqui. Então o ângulo x e o ângulo y, eles dois são OPV. OPV, opostos pelo vértice. Só que ângulos opostos pelos vértices são iguais. Só que eu já sei que o x vale 48. Então, se o x é igual ao y, então o y também vale quanto? 48 graus. Então, tá aí as nossas respostas. O valor de cada variável. O x vale 48, o y 48 e o z 132. Perceba que a gente utilizou apenas os conceitozinhos aprendidos nessa aula. Tudo bem? Então, vamos para o exercício de número 2. No exercício de número 2, pessoal, vamos utilizar aqui algumas ideias dos conceitos de hoje. Olha só. Calcule o valor indicado em cada figura. Na letra A. Vamos lá. Na letra A, eu vou ter o seguinte. Eu tenho aí essa figura, ó, do ângulo DBE. Esse ângulo todinho DBE mede quanto? Ó, 134 graus. Aí ele quer saber o valor de M, né? Ele quer saber aqui o valor de M, porque eu já sei esse aqui e esse aqui. Ele quer saber o valor de M. O que é que eu vou fazer? Se eu somar todo mundo, esse, mais esse ângulo, tem que dar quanto? 134. Só que eu já sei que um mede 18, o outro mede 24, o outro mede 73. Quando eu somo 18 mais 24 mais 73, eu vou obter o seguinte. 18, ou 8, mais 4, 12, mais 3, 15. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 7, 11. Então, 115. Só que eu sei que se eu somar todo mundo tem que dar 134. Então, o valor de M é o que falta, né, para 134. Eu já tenho 115. 115 para... Olha só, 115 para 134... 115 para 134, falta quanto, pessoal, daqui? Olha só, é só pegar 134 menos 115, né? Então dá 19 graus. Então o valor de M é igual a quanto? A 19 graus aqui na letra A. Tudo bem? Então vamos partir aqui, por exemplo, para a letra B. Letra B. Perceba na letra B que se eu somar esse ângulo aqui todinho, ó, esse ângulo aqui todinho, ele é um ângulo de meia volta, né? Ou seja, um ângulo raso. Eu já sei que aqui vale 20 e aqui vale 70. Então, 20 graus mais 70 graus, isso aqui vai dar quanto, gente? 90 graus, não é isso? Só que ele todo, ele dá quanto? 180. Então, ó, eu já tenho 90, que é do 70 mais o 20. Então, o Z vai ser quanto? O Z é o que falta para 180. Se eu tenho 90 para 180, 90 para 180, significa dizer que ainda falta 90 graus. Então, o valor do ângulo Z aí é igual a quanto? 90 graus. Então, o Z vale quanto? Vale 90 graus. Pessoal,
Vocês vão aplicar as mesmas ideias aqui para a letra C e para a letra D. Então, a aula de hoje vai ficar por aqui e bons estudos para vocês.